Shalom lekulam, shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou Marcos Felipe, da Tchuvá Total, e com muita alegria trazemos para vocês esse estudo que foi muito solicitado por muitas pessoas ao longo de mais de um ano, que nos pedem um estudo sobre o Salmo 23. E assim nos propomos a fazer. Porém, o que parecia ser algo simples, quando eu comecei a traduzir palavra por palavra do Salmo 23, eu observei quão complicado é este salmo, principalmente porque são utilizadas palavras muito difíceis, palavras que são pouco utilizadas na Escritura Sagrada, o que dificulta pelo fato de não podermos verificar em outros textos estas palavras, e assim a gente tem um contexto, a gente tem uma base mais ou menos do significado real de determinadas palavras. Então foi quase um ano de pesquisas até concluirmos, graças ao Eterno, este salmo. Então, um salmo muito conhecido, o salmo mais conhecido de todos, sem dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo, no seu contexto original, muito desconhecido pelas pessoas. Nos propomos a trazer para vocês o Salmo 23, como você nunca viu. O livro de Salmos em hebraico é chamado Tehilim. Não um livro em si, mas o conjunto de 5 livros. Porque assim como a Torá, que são divididos em 5 rolos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Os livros dos Salmos também são 5 rolos. O primeiro, por exemplo, vai do capítulo 1 ao capítulo 42. O segundo, do capítulo 43 ao capítulo 72. E assim sucessivamente até terminar. São 5. Este salmo está dentro do primeiro rolo do conjunto do Tehilim, ou seja, do conjunto de todos os cânticos. Salmo é um cântico. O Salmo 23, ele inicia da seguinte maneira. Aqui nós temos uma diferença entre a Bíblia judaica e a Bíblia cristã, mas é somente em relação ao detalhe do verso, do passuk, do versículo. Porque na Bíblia judaica, ele conta como o versículo 1, a primeira parte, a introdução, o momento em que a maioria dos salmos informa quem compôs, quem escreveu o salmo. As Bíblias cristãs, elas não contam, melhor dizendo, essa parte como um versículo, e sim como um título. E já na Bíblia judaica conta como um verso. Então, vamos seguir da seguinte maneira. Vamos ver o primeiro verso do Salmo 23. E apesar de ser algo muito simples, é algo que nos ensina alguma coisa. Nos ensina algo. Perceba, o Salmo 23 inicia da seguinte forma, com essa imagem de fundo maravilhosa, que é a Brechat Meshushim, lá na Alta Galileia. Que coisa maravilhosa! Olha só que coisa linda! A Brechat Meshushim, que é uma, vamos dizer assim, uma piscina natural de águas, e fica realmente num local de difícil acesso. E eu tive o prazer
junto com minha família, de chegar até esse lugar. Muito bonito o lugar, realmente. Principalmente essas formações rochosas. Lá na Galil, como a Galileia é simplesmente fantástica. Então o Salmo 23 começa da seguinte forma: Mismor le David, Salmo por David. Então foi David que compôs este salmo. Não há dúvida nenhuma, porque está escrito Mismor le David, Salmo por David, cântico por David. Cântico é um cântico, é uma música, assim como todos os salmos. E a palavra Terlim é o conjunto de todos os 5 rolos, os 150 capítulos são chamados Terlim. Então, muito bem. O que é que temos de ensinamento? Só pelo fato do salmo ser por Davi, o que temos de ensinamento é justamente porque a tônica desse salmo, o centro desta canção, deste salmo, o que essa canção vai nos falar, vai nos contar, vai nos ensinar, o exemplo que é utilizado é o exemplo do pastor e, obviamente, das suas ovelhas, focando bastante no pastor. Roe, pastor. E o que é que nos ensina só o fato de dizer Salmo por David? O que nos é que David, Ameler, o rei David, como é bastante conhecido no meio do povo de Israel, David, ele tinha autoridade para falar sobre isso. Por quê? Porque ele era pastor de ovelhas. Então, quando a gente tem experiência, quando a gente vivencia algo, nós temos autoridade para falar sobre algo. Então, quem nunca provou, por exemplo, de uma fruta, não tem autoridade para dizer se ela é boa ou ela é ruim. Quem nunca provou alguma coisa não pode tecer comentários sobre algo que nunca provou. Não tem autoridade. Exemplo, quem nunca casou não pode tecer comentários sobre casamento. Como é que você vai falar algo que você nunca viveu? Quem tem autoridade é quem verdadeiramente pratica, tem experiência. Você pode comentar algo sobre determinado assunto, mas a autoridade para falar é quem realmente tem conhecimento, quem tem experiência, quem vivencia. Para falar, primeiro você tem que ter experiência. Para ensinar, você primeiro tem que praticar. Como a regra de ouro dos Pirushim, dos fariseus. Muitos não seguiam no primeiro século essa regra. Por isso, Yeshua os chamou de hipócritas. Alguns grupos de fariseus que não seguiam a seguinte regra dos fariseus. Regra essa criada por Esdras. Dedique seu coração à Torá, ou seja, estude, pratique e depois ensine. Então, para você ensinar, primeiro você tem que se dedicar, estudar. Depois você tem que praticar. E aí sim estará apto para ensinar. Porque a gente só ensina com autoridade se a gente vivencia, tem experiência. Então, David, ele tinha experiência para falar sobre pastor de ovelhas, sobre pastor de rebanhos. Por quê? Porque ele era um pastor. Ele era um pastor, não dono de ovelhas, mas ele pastoreava as ovelhas do seu pai. Tá? Então ele tinha essa profissão.
E ele vivenciou, como ele mesmo conta, de todo o coração, com todo o ser, essa profissão, arriscando inclusive a sua própria vida, cuidando das ovelhas, arriscando a sua vida. Segundo ele enfrentou inclusive leões, ursos. Muito bem, então esse é o primeiro ensinamento do Salmo 23, já aqui no título, né? Ele tinha autoridade para falar sobre isso. Vamos para, então, dessa forma que estamos contando aqui os versículos, para o versículo 2, que nas Bíblias comuns cristãs é o versículo 1. Eles não contam esse título. Muito bem. O versículo 2, que é, sem dúvida nenhuma, eu posso dizer, o mais importante de todo o Salmo 23, pelo fato de trazer a ideia central de todo o Salmo. Então é muito importante esse verso 2, porque através dele vai nos conduzir por todos os caminhos, por todas as veredas deste Salmo 23. É ele que vai nos conduzir, é ele que vai nos levar ao entendimento deste Salmo 23. Então eu convido a vocês, com toda a humildade, a vir conosco, que eu apresento a vocês nesse instante o Salmo 23, como você nunca viu. Vamos lá para o verso 2. Muito bem, chegamos ao verso 2. Chegamos ao verso 2 do capítulo 23. Olha que imagem maravilhosa, que tem muito a ver com David Hamelech, com o rei David. Esse local que vocês estão vendo, duas coisas bem antagônicas, estranhas. O que são essas duas coisas? Um deserto, montanhas rochosas sequíssimas, você observa. Esse é o deserto do Mar Morto. De frente para essa imagem está o Yam Hamelar, o Mar do Sal. Esse é um deserto sequíssimo, mas ao mesmo tempo você vê algo antagônico, algo estranho, algo que não combinaria com o deserto, que é justamente águas, Baruch Hashem, águas descendo, águas caindo do alto, águas vindo. Esse lugar realmente é fantástico. En-Ged, a fonte do cabrito em hebraico. Esse é o local que David ficou escondido do rei Shaul. Quando o rei Shaul, o rei Saul e ele era rei de Israel e sogro de David, perseguiu David para matá-lo. David ficou escondido em uma dessas cavernas em En-Gedi. Mas olha que coisa maravilhosa, né? Água no meio do deserto. Porque o Eterno prometeu. Ele prometeu isso. Ele disse. Não é algo figurativo apenas. É algo também. Tudo que o Eterno ensina de maneira figurativa, às vezes a gente pensa que é figurativa, mas ele também faz questão de cumprir literalmente aquilo, para que outra pessoa não diga tudo na Escritura é figurativo. Não. Tudo ele faz questão de cumprir, para que fique o exemplo, para que fique o testemunho. Quando ele disse que faria brotar rios em cima dos montes, no meio do deserto, Baruch Hashem, isso é literalmente um cumprimento de profecia. Essa fonte de água, hoje em dia é chamada Nahal David, a fonte de David. Muito bem, esse é o plano de fundo. Esse é a imagem. Vamos ter várias durante os outros versos. E vamos assim com esse maravilhoso, com esse lindo local que fala muito a nossa alma. Quando a gente observa isso, a beleza não é só física, mas principalmente toca a nossa alma. Toca a nossa alma, porque isso que nós estamos vendo aí
Essa imagem é simplesmente um milagre do Eterno. O Salmo 23, verso 2, começa com o nome do Eterno, Adonai. As quatro consoantes maravilhosas, as quatro letras maravilhosas do nome do Todo-Poderoso. É assim que David HaMelech começa este verso 2. Yud, Re, Vav, Re. Abençoado seja para sempre o seu glorioso nome, seu reino é eterno. O alto existente que se revela, o Elohim que dá vida aos mortos, que faz existir o que nunca existiu, que abre porta onde nem mesmo porta existe. David diz que Adonai é o seu pastor. Adonai Roi. A palavra Roe, pastor. Roi é posse, meu pastor. Ahot, irmã. Ahoti, minha irmã. Dag, peixe. Dagi, meu peixe. E assim sucessivamente. Esse Yud, esse som de Yud numa palavra, no final dá a tônica de posse. David, ele diz que Adonai é o pastor dele. E David, ele era um pastor. A profissão de David não era rei. Ele se tornou rei. Mas a profissão dele era pastor de ovelhas. Pastor de rebanho. Roetzon. Pastor de rebanhos. Rebanhos de ovelhas, de cabras. Rebanhos de carneiros, de bodes, de cordeiros e de cabritos, ovinos e caprinos. A profissão dos nossos pais, a profissão dos patriarcas, todos os patriarcas, a maioria dos rebanhos eram justamente de ovinos e caprinos, que se adaptam muito mais na terra de Israel, Eretz Israel, por causa das montanhas e dos declives. Os ovinos e caprinos se adaptam muito mais. Então, observem bem, David, sendo um pastor de ovelhas, ele entende o que é ser um pastor. Então, quando ele faz essa declaração, ele está sabendo o que ele está falando. Em primeiro lugar, ele, que é o cabeça das ovelhas, do rebanho, se coloca como o rebanho e o Eterno como a sua cabeça. Então ele entende o que é o pastor. O pastor é aquele que cuida das ovelhas, que vai domesticar as ovelhas, que vai conduzi-las no momento certo para se alimentarem, para beberem água. Vai cuidar para que elas não se percam. Vai conduzi-las pelo melhor caminho. Protegê-las. E sempre vai estar vigiando as ovelhas. Mesmo que as ovelhas não percebam. Porque muitas vezes o pastor está no Migdal, na torre. Inclusive, existe um lugar em Israel chamado Migdal Eder. Que é justamente o lugar onde David HaMelech vivia. Migdal Eder, a torre do rebanho, próximo a Efrat, pertencente a Betlehem. Migdal Eder. Inclusive existe uma profecia sobre isso no livro de Miqueias. Michá. Muito bem. David conhecia bem. Às vezes ele estava na torre do rebanho. As ovelhas poderiam não perceber que ele estava ali, mas ali ele estava observando as ovelhas. Precisamos entender justamente o que significa isso para podermos, de todo o coração, fazer essa declaração como fez David.
Porque nós gostamos de citar esse texto, gostamos de citar esse salmo, mas será realmente que o que estamos citando, que o que estamos falando é real e verdadeiro ou é apenas da boca para fora? Estamos fazendo a citação que Davi fez para o Eterno ou você quer utilizar, fazer das palavras de Davi as suas palavras? Você pode dizer que Adonai é seu pastor se você primeiramente entender o que isso significa. Dizer que Adonai é o seu pastor, Adonai Roi, é simplesmente dizer que você é uma ovelha dele. Ou seja, você depende dele. Você se submete a ele. Você aceita o caminho que ele determina para você. Você aceita o que ele dá para você comer. Você não rejeita a comida que ele te dá. Mesmo que aparentemente não seja aquilo que você desejaria comer, mas você confia nele. Você aceita a sua correção. Você aceita aonde ele quer te levar. Você aceita o lugar que ele para. O lugar que ele para descansar. O lugar que ele para que todos, ao mesmo tempo, recobrem as forças, né? Recarreguem as baterias. Você aceita tudo isso, porque você é uma ovelha. E ele é o pastor. Então, essa declaração é uma declaração muito séria. E muitas vezes as pessoas falam isso da boca para fora. Porque elas não são ovelhas do Eterno. Às vezes são ovelhas de religiões, de doutrinas, de ideias, mas não do Eterno. Porque não se submetem ao Eterno, se submetem a mandamentos humanos, a religiões humanas. Eu não excluo nenhuma. Nenhuma religião está fora do que eu estou dizendo. As pessoas se submetem às religiões, mas não querem se submeter ao Eterno, à sua palavra. Porque a palavra do Eterno, a Torá, é exatamente o Eterno exercendo essa profissão de pastor, conduzindo o seu povo. E, como eu digo sempre, ele dá exemplos reais, como, por exemplo, a condução do povo pelo deserto. Veja se isso não é exatamente um pastor conduzindo um rebanho, protegendo, mostrando o caminho, alimentando. Literalmente. Dando de beber, livrando dos inimigos, estabelecendo os lugares de parar para descansar. Exatamente isso. Simplesmente fantástico a forma como Davi traz para nós esse cântico. E apesar de parecer simples, essa é uma pergunta que somente você pode fazer para você e somente você também pode responder. Eu não quero saber a resposta, porque não me interessa essa resposta. Diz respeito apenas a você. Por que não me interessa e por que não diz respeito a mim? Porque eu não posso tomar essa decisão por você e nem posso forçar você a tomar essa decisão, entendeu? Eu não posso forçar você a ser uma ovelha do Eterno.
Não posso forçar ele a ser o seu pastor. Ele quer. Mas a verdade é que a gente aprende com esse salmo de Davi que não é o Eterno que nos faz uma ovelha. Somos nós que fazemos. Nem a palavra ovelha aparece. Somos nós que fazemos do Eterno nosso pastor. Porque Davi declarou Adonai Roi. Então é você que tem que declarar, não só com a boca, mas principalmente com a alma. É o desejo que você tem no fundo do coração de abrir o seu coração e dar livre acesso ao Eterno, para o Hashem. Ele realmente vai ser o seu pastor. E se ele será o seu pastor, é porque você é ovelha dele, se submete a ele, aceita o seu caminho, a sua correção. Simplesmente maravilhoso. E desde agora essa pergunta está para você e que você com sinceridade responda ao Eterno. Que você o convide para ser o seu pastor. A segunda parte, há um erro clássico de tradução na maioria das Bíblias. Erro esse que infelizmente levou muitas pessoas a não entender direito esse salmo. Porque essa primeira parte aqui, Adonai Roi, é simplesmente, como eu disse, a tônica de todo o salmo, de todo o cântico. Adonai Roi, Adonai é meu pastor. A segunda parte, há um erro de tradução. Lo ersar, lo é não. Então, quando você vê nas traduções bíblicas, melhor dizendo, nada, já está errado. Efes, nada, zero. A palavra que aparece nas escrituras. Efes, quer dizer zero. Quer dizer falta, faltante, né? Zero. Então, lo é não. Lo é não. Só significa isso. Não. Negativo. Nada é Efes. Então, a tradução quando coloca nada, está errado. Porque esse nada está indicando a falta, que é essa palavra aqui, esar. A falta, que vem a palavra Efes, tem ligação com essa palavra. São sinônimos. Esar, faltar, acabar, não está presente. Ersar, não está presente. Lo esar, não está presente, não faltará. Então, quando coloca nada, indica justamente que são coisas materiais. Comida, água, dinheiro, posses. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda tem isso, me faltará. Nem tem isso no texto também. Nem tem o nada e nem tem o mi. É muito simples a tradução. Lo ersar. Esse verso 2 é o verso, e o verso 1 que já lemos, são os dois versos mais simples do texto, do Salmo 23. Depois, são palavras muito complexas, mas esses dois primeiros versos é muito fácil traduzir. Infelizmente, a tradução da maioria das traduções bíblicas ficaram realmente comprometidas, comprometeram o entendimento real do texto. Adonai Roi, lo ersar. Adonai é meu pastor e
E nem tem I. Não tem I. É como se aqui tivesse uma exclamação. Por isso que eu coloquei. Adonai é meu pastor. Essa é a primeira parte. A segunda parte é lo ersar. Não é velo. I não. Não, é lo ersar. Não faltará. Quem não vai faltar? O pastor. O meu pastor. Ele nunca faltará. Porque se você colocou Adonai como seu pastor, se colocou como ovelha dele, tenha certeza, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo, aonde você estiver nesse momento, ele não faltará. Ou seja, ele vai estar sempre ao seu lado. Porque você abriu seu coração para ele. Ele habita dentro de você. Ele vive em você. Ele te conduz. Ele te ensina. Ele te dá o que você precisa comer, o que você precisa beber. A sua comida é boa. A sua bebida é boa. Não te fará mal. Te alimentará. Te conduzirá. Os caminhos que ele coloca, aparentemente caminhos difíceis, tortuosos, estreitos, espinhosos, mas pode ir que é bom. Ele vai estar contigo. Ele vai te guardar. Ele vai te livrar. É justamente isso, essa é a tônica do Salmo. Ele vai estar sempre presente, não importa onde você esteja. Passando por águas, diante de inimigos, diante de vale de sombra da morte, não importa. Lo ersar, ele não faltará. Não são bens materiais, como muita gente que recita o Salmo 23, até hoje em dia, pensa e deixa o Salmo 23 aberto como um amuleto para que nunca falte nada. Mas não está falando de bens materiais. O que é mais importante senão a presença do Eterno em nós? Se você entende isso, você já entendeu 50% do Salmo. 50% do Salmo você já entendeu. Lo ersar, não faltará. Ele não vai faltar, o Eterno. Mas por que ele não vai faltar? Porque você o colocou como pastor dele. Agora, se o seu pastor é uma religião, é uma doutrina, é uma ideia, é o dinheiro, os bens materiais, se é isso que te conduz, se é isso que te alimenta, se é isso que te diz aonde deve ir, aonde não deve. Por exemplo, se o dinheiro é o seu pastor, é ele que te conduz. É ele que diz a hora de parar. E geralmente o dinheiro fala, não pare, continue trabalhando. Não descanse. Se o dinheiro é teu pastor, ele vai dizer o que é mais importante na vida, colocando inclusive os bens materiais acima até da própria família e até da sua própria vida, da sua própria saúde, do seu próprio bem-estar. É você que escolhe, é você que determina quem é o seu. Tem que ser alguma coisa, alguém. Se você é uma ovelha, alguém é seu pastor. Quem? Só existe um. Porque não podemos servir a dois senhores. Não podemos ter dois pastores. Você já pensou? Dois pastores conduzindo a sua vida? Um vai dizer, vem por aqui. O outro vai dizer, não, por aqui é melhor. E aí? Qual dos dois eu devo seguir? Um vai dizer, olha, eu tenho um alimento melhor. O outro vai dizer, não, o meu alimento é muito melhor. Esse alimento dele é contaminado. O outro vai dizer a mesma coisa. Se você o seguir, você vai estar desprotegido. O outro vai dizer, não, comigo você vai estar protegido. Então não tem como ter dois senhores. E tem gente que tem 3, 4, 5, mas cá entre nós está totalmente perdido e fica
com a mente perturbada e sempre nas situações da vida fica desesperado, e aí vem a depressão, a ansiedade. Por quê? Porque quer ser ovelha de muitas coisas. Que você diga: Adonai Roi, Adonai é meu pastor. Ponto final. Tenha certeza que a partir desse momento, Lo Ersar, ele não faltará. Não faltará. Para o Hashem. Vamos para o próximo. Muito bem. Verso maravilhoso. Verso número 3 da Bíblia judaica. E verso 2 das Bíblias cristãs. Olha que maravilha esse lugar. Que lugar lindo, né? Essa imagem de fundo. Eu fiz questão de colocar esse lugar porque tem muito a ver com o que nós vamos falar nesse momento. Tem muito a ver com o entendimento deste texto também. Esse é um lugar na Galileia, próximo a Corazim, chamado em hebraico Har, é um monte, Har, monte, montanha, Har HaOsher, montanha da riqueza. Mas ela é muito mais conhecida pelo seu nome em latim, Beatitudes, Monte das Beatitudes. Beato em latim quer dizer feliz, ou bem-aventurado, né? Monte das Beatitudes, Monte das Bem-aventuranças, traduzindo para o português. É muito mais conhecido por esse nome porque foi justamente aí que Yeshua, o nosso Mashiach, declarou as bem-aventuranças, que conhecemos muito bem, porque está registrada no livro de Matitiahu, Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7, que será, inclusive, o próximo estudo. Olha, vocês escolheram bem, hein? Quem quer realmente conhecer Yeshua não pode deixar de estudar as bem-aventuranças. Leitura interpretada. Será o próximo estudo. Bem extenso, por sinal. Muito bem. Nesse plano de fundo, vamos ver o Salmo 23, verso 3. Binot Deshe. Olha só que coisa difícil. Olha que tradução difícil. Binot Deshe. Que tradução difícil, porque essa expressão não aparece na Torá, não aparece nos profetas e só aparece nos escritos aqui, no Salmo 23, verso 3. Então é muito difícil a tradução. É difícil porque dessas duas palavras, apenas uma nós encontramos bastante, mas não o conjunto, as duas. Mas essa palavra aqui, deshe, significa erva verde, a grama. Não simplesmente erva verde, mas pode qualquer tipo de planta rasteira, a erva. Ela aparece logo no princípio, né? Logo em Bereshit. Foi a primeira vegetação que o Eterno criou, a erva. A relva. Essa palavra que eu queria trazer. Relva. Às vezes as palavras somem. Relva. Pronto. Não quer dizer que é verde. Aqui você está vendo no plano de fundo aí, nessa foto lindíssima,
uma grama verde. Também é dexé, mas se essa grama tivesse toda seca, também seria dexé. Dexé é a vegetação rasteira. Então, essa é a palavra fácil, mas binot. E aí, obviamente, que as traduções nos faz sentar na relva. Na verdade, as traduções bíblicas, por ser tão difícil isso aqui, olha, nos faz sentar, pastos verdejantes. Gente, essa tradução não está totalmente errada, né? Primeiro que não fala nada de verde aí, né? Yarok. Não fala verde no texto. Então, campos verdejantes, né? Campo em hebraico, né? Sadé, não tem nada a ver com... Não tem campo verdejante, não tem pasto verdejante. Essa expressão eu só consegui entender quando eu encontrei essa mesma expressão, olha só que interessante, nos Ketuvim Natserim, nos escritos nazarenos, Baruch Hashem. Marcos, seu nome em hebraico é Yohanan, o nome dele é Yohanan, mas ele também era conhecido como Marcos. Ele escreveu essa mesma expressão. Essa expressão, graças ao Eterno, eu acabei tendo esse conhecimento sobre essa expressão. É uma expressão utilizada justamente por pastores de rebanhos de ovelhas. Pastores de rebanhos. Roetson. Binot Dexé significa agrupar as ovelhas para comerem a relva, a grama, a erva. Que na grande maioria das vezes, a depender do local, porque se estão no deserto, dificilmente vão achar erva verde. Vão achar aqueles tufos, aquela vegetação já desgastada do sol. Em meio a pedras. Mas é assim que os rebanhos vivem. A realidade desses rebanhos não é o Brasil, a Europa, aquelas pastagens verdejantes da Europa. Quando os tradutores traduziram, eles olharam para aquelas pastagens e disseram pastos verdejantes. Mas o texto se passa em Eretz Israel, na época de David. David vivia na Judéia, em Yehuda. Próximo a onde David vivia está ali o Midbar e Yehuda, o deserto da Judéia. Midbar e Yehuda. O deserto da Judéia. E próximo também vai estar justamente o deserto que eu mostrei a vocês, o deserto do Mar Morto. Então, essa ideia de campos verdejantes é uma ideia completamente errada. Não é o que o texto diz. Binot Dexé é uma expressão utilizada no dia a dia dos pastores de ovelhas. É um momento em que se agrupa as ovelhas e fazem elas comerem. É o momento que elas tanto esperam, né? Se alimentar. E elas não podem rejeitar o local, elas não podem rejeitar aquele alimento, porque se não comerem, vão morrer de fome. Elas confiam inteiramente no pastor. Então, essa é uma expressão, juntando essas duas, não só a palavra Dexé, claro, mas juntando Binot Dexé é justamente isso. Eu coloquei aqui na tradução, nos faz sentar na relva, mas a palavra Binot não é bem sentar, porque a palavra sentar em hebraico é shevet. A palavra binot é uma expressão para ovelha, não para ser humano. Para ovelha. Porque se fosse para ser humano, seria
Yeshevet Deshe, nos faz sentar na relva. Mas a ideia que o Salmo está passando é justamente aquela tônica. Adonai é meu pastor e nós somos ovelhas dele. Adonai é meu pastor e eu sou a sua ovelha. Então, Binot Deshe, ele nos faz... Essa palavra está no plural. Porque, obviamente, que Davi está falando de ovelha, e não é uma ovelha só que o Eterno conduz. Ele conduz muitas. A ovelha que é conduzida, ela não pode ter o orgulho, o egoísmo de dizer, não, eu quero que o Eterno seja o meu pastor, mas eu quero que ele seja só o meu pastor. Não é assim, não. Você quer sozinho, que ele seja, que você quer ser exclusivo dele, é? Você tem que ser humilde. Ele, sim, exige exclusividade, mas você não pode exigir nada. Você é uma ovelha. E você precisa das outras. Isso fortalece você. Uma ovelha sozinha, coitada, está completamente em apuros. Mas um grupo de ovelhas, maravilhoso, né? Fortalece. Então, aqui é um grupo. Porém, a próxima palavra, irbitseni, é singular. E é posse também. Olha só. Irbitseni me farta. Me satisfaz. Óbvio que está falando da alimentação. Essa deixé, essa relva, é a alimentação da ovelha. Nos faz sentar, entre aspas, que a ovelha não vai sentar, né? Mas significa, nos agrupa para comermos. É uma expressão usada para animais, para rebanhos. Junta o rebanho para comerem. Junta o rebanho na erva, na relva. Para quê? Para comer. Por isso que a outra palavra, irbitseni, me farta. Me torna satisfeito. Por que o ajuntamento é coletivo? Binot, plural. Por que é um coletivo? Porque ele não leva uma ovelha só para comer. Ele leva todas ao mesmo tempo. As porções semanais, as parashot, as porções, parashá, quer dizer em hebraico, porção. Porção, uma porção, um pedaço. As porções semanais não é para uma pessoa. Você não pode simplesmente dizer, eu vou separar as minhas próprias porções e eu vou estudar sozinho. Quando tiver uma semana, na semana, somente eu estarei estudando aquela porção. Não é assim que funciona. Todo mundo senta na relva, se agrupa na relva, mesmo que não estejam juntos fisicamente, mas pode ter certeza. Quando você estiver estudando a Parashá Bo, que é a próxima porção, quando você estiver estudando a Parashá, ou seja lá qual for a porção, pode ter certeza, todos que estudam as Parashot, estarão estudando a mesma porção. Binot Deshe, todos estão ali, agrupados na relva. Agora, irbitseni, somente quem é realmente ovelha do Eterno, é que ele vai tornar satisfeito. E isso é algo individual. O tornar satisfeito depende se aquela ovelha obedece ao pastor quando ele dá o alimento e come. Não importa que alimento seja, não importa o aspecto do alimento, que muitas vezes a gente olha e fala, eu não vou comer isso, que essa relva está muito seca. Se você é realmente ovelha daquele pastor, se coloca como uma ovelha nesse momento. Você não pensa duas vezes. Eu confio naquele pastor. Eu vou comer. E come. E não é que se farta mesmo, não é que fica satisfeito. Mas aquelas ovelhas que disseram, eu não como isso. Desculpe, isso eu não vou comer. Opa,
Eu não vou comer isso. Como então podemos dizer que somos ovelhas do Eterno, se o que Ele nos dá para comer nós não queremos comer? Os seus mandamentos, as suas instruções. Não é só de pão que vive o ser humano, mas da palavra que saiu da boca do Eterno. E quais palavras? A Torá. Muitos olham para a Torá e dizem, mas que relva mais seca, que relva estranha. Eu queria pastos verdejantes. E dizem, eu não vou colocar isso na boca. E não se alimentam. E não se tornam satisfeitos. Por isso que é individual e irbitseni. Cada um, depende de cada um. Colocar na boca, mastigar, ruminar. Porque a ovelha rumina, você sabe, né? Você é ovelha, você é ruminante. Ou seja, você mastiga. E aí tem um processo que aquele alimento, depois aquele alimento vai passar por alguns estágios dentro do seu corpo, volta para a sua boca. E você mastiga de novo, rumina, esse é o ruminar. E vai para outro local, coloca algumas enzimas, colocam algo especial ali para você ter mais saúde ainda. E aquele alimento volta novamente. E você mastiga de novo. É o ruminar. Você é ruminante. Também você tem casco fendido, viu? Suas patas têm casco fendido, dividido, que protege aonde você pisa. Você é ovelha e o Eterno é o pastor. E ele sabe qual é o melhor alimento. Não adianta ficar cheio de dedos. Ah, isso aqui eu não vou comer não. Aí do alimento que ele te deu, você começa a tirar as coisas. Isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero. Não. Os mandamentos, quando ele dá para o ser humano, quando ele deu para nós, para a humanidade, você não pode sair tirando, olha, não cometa idolatria. Tudo bem, isso aqui eu vou comer. Não profane o nome do Eterno. Não vou profanar. Lembra-te do Shabat para santificá-lo. Bom, isso eu não quero comer. Honra o teu pai e tua mãe. Ah, isso aqui eu vou honrar, eu vou comer. Não assassine. Não, jamais vou assassinar ninguém. Não roube. Não roubar ninguém. Não adultere. Tem um alimento que eu não quero. Normalmente é o Shabat. Né? Bom. Irbitseni me torna satisfeito. É bem interessante que no livro de Marcos, como eu falei, olha que coisa maravilhosa, e é justamente aqui, é justamente daqui, olha a expressão, gente, do capítulo 6, verso 39 de Marcos, que coisa linda! É a mesma expressão, Binot Deshe Marcos, Yohanan Marcos. Olha o que ele fez. Ele faz uma midrash, ele faz uma comparação entre o Salmo 23 e a história que ele está relatando. Que história? Yohanan Hamatbil, Yohanan o imersor, João o Batista. Foi executado de maneira violentíssima, trágica, uma morte horrível para um homem santo, respeitado por todos, registrado por historiadores do primeiro século, como por exemplo Yosef ben Matityahu, você conhece como Flávio Josefus. Ele relata no seu livro sobre a prisão e a execução, não com todos os detalhes, obviamente, mas dos escritos nazarenos. Mas ele relata, sim, a prisão de Yohanan. Ele relata que ele era um homem bom, um homem santo e respeitado por todos. Yohanan, que era descendente de sacerdote, pela escritura sagrada ele era um sacerdote, porque é assim que o sacerdócio passava, de pai para filho. Descendente de Levi, descendente de Aaron.
ele tinha muitos discípulos, pessoas que iam até ele no deserto da Judéia, quando ele levava o povo techuvá, arrependimento, voltar para o eterno, abandonar os pecados, e de corpo e alma, da ponta da planta dos pés ao topo da cabeça, não vou falar fio de cabelo, que às vezes a pessoa é careca, né? Muito bem. Ao topo da cabeça, de corpo e alma, eu volto para o eterno. Eu me torno sua ovelha e quero que ele seja o meu pastor. Pronto, techuvá. Convidando os judeus para fazerem isso. Não eram pessoas de outras nações que iam ver Yohanan, eram judeus. E ele chamava ele dizia: não é porque vocês são filhos de Abraão, que está tudo resolvido. Isso não garante nada para vocês. Vocês precisam fazer techuvá, se voltar para o eterno, se arrepender dos pecados, obedecer seus mandamentos, tornar Adonai o seu pastor, para que você seja ovelha dele. Então, Yohanan, ele é morto de forma horrível, foi decapitado e sua cabeça foi colocada numa bandeja por capricho da esposa de Herodes Antipas. Por Yohanan ter criticado o casamento, era um casamento ilegal de acordo com a Torá. Porque ele se casava com a cunhada, né, enquanto ainda o seu irmão estava vivo, o que é proibido pela Torá. Mas os milhares ou as centenas, não sei basicamente quantos eram, mas eram muitos discípulos de Yohanan, estavam completamente arrasados, pois eles não podiam imaginar algo tão terrível acontecer com um homem santo daquele. Como pode isso? E no capítulo 6 de Marcos, que relata tudo isso, quero que vocês observem o verso 34. Que coisa linda. Marcos 6, 34. Quando Yeshua saiu do barco e viu a grande multidão, começou a lhes ensinar muitas coisas, cheio de compaixão por eles, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Porque o pastor deles, entre aspas, é figurativo, né? Era Yohanan, e Yohanan agora estava morto. E o que eles iam fazer? Quem iria ensiná-los? Como Yohanan ensinava? Porque os sacerdotes da época eram pagãos, colocados por Roma, indicados por Roma, indicados por Herodes. Não é? Muitos nem eram descendentes de Levi, muito menos de Aharon. Eles estavam arrasados e Yeshua sentiu isso e recebeu aquela multidão e saiu do barco e começou a ensinar muitas coisas, porque eles eram como ovelhas sem pastor. É por isso que Marcos usa essa expressão aqui, já que considerou aquelas pessoas como ovelhas sem pastor, obviamente, que ele está fazendo essa comparação. É por isso que ele usa essa expressão no momento em que Yeshua
ordenou aos talmidim, aos discípulos, que os fizessem, que fizessem grupos, que se ajuntassem, que fizessem grupos e que se sentassem na relva. Mas a expressão é uma expressão para animais. Binot Desher. Será que Marcos está chamando de animais? Não, Marcos já falou. Eles eram como ovelhas sem pastor. É por isso que Marcos faz essa comparação com o Salmo 23. É a mesma expressão, Binot Desher. Os fez agrupar ali na relva, ou seja, o momento do alimento. E olha, assim como eu falei, o Eterno, ele faz questão que a situação não seja apenas figurativa, mas também que seja também um testemunho físico. Porque nunca nos livraremos do físico. A nossa alma sempre estará ligada ao corpo, sempre. Não existe essa ideia que a alma deixa o corpo, nunca deixa o corpo. Precisamos do corpo depois para ressurreição. É onde está o corpo. A alma não deixa o corpo. Isso é uma ideia pagã. O físico vai estar sempre ligado. Nunca se deve separar o físico. Nunca. Nunca. Eles são como ovelhas sem pastor, mas que nesse momento um pastor, por muita compaixão, ele que era pastor de outras ovelhas, mas por compaixão de ver aquelas ovelhas sem pastor, completamente, uns vindo, outros indo, andando de uma parte para outra, como baratas tontas, sem saber aonde ir. Ele os agrupa, Binot Desher, na relva. Primeiro passo, alimentem-se. E o alimento é tanto físico como também metafórico. O alimento da palavra. Porque não é só de pão que vive o ser humano, mas da palavra que saiu da boca do Eterno. Veja, também não é só da palavra que saiu da boca do Eterno. Também é de pão, lechem. Também é de pão. Não só de pão. Quer dizer que é de pão também. E da palavra que saiu da boca do Eterno. Mas não é só de pão. Também precisa da palavra do Eterno. Mas também não é só a palavra do Eterno. Também precisa do pão. Então, veja. Estão ali muitas pessoas. Calcula-se que tinha 20 mil pessoas aproximadamente. Só de homens eram 5 mil. Conseguiram contar os homens. Vamos contar. Como a Torá faz, né? Os de 20 anos para cima. Vamos contar. De 20 anos para baixo não conta. É só os de 20 anos para cima. Simplesmente é um momento maravilhoso, porque você se lembra, esse é o que todos conhecem como a multiplicação dos pães e peixes. No meio de tantas pessoas, de 20 mil pessoas, só encontraram 5 pães e 2 peixes. Yeshua mandou verificar. Verifiquem, analisem, examinem o que temos. Não tinha como comprarem comida para tanta gente. Primeiro que eles não tinham dinheiro. Yeshua perguntou, o que é que vocês têm? Não precisa sair daqui para ir para outro lugar. Não precisa buscar alimento em outro lugar. Não precisa de dinheiro para comprar alimento para esse povo. Não é o dinheiro que vai comprar alimento para eles. O que é que vocês têm? O que é que nós temos? O que é que está ao nosso dispor? Não precisa buscar fora. Temos 5 pães e 2 peixes. Não poderia ser mais significativo, porque 5 é exatamente o número de livros da Torá. 5 rolos. Hamishá, Sfarim. 5 livros, 5 rolos.
E os 2 peixes, as 2 tábuas da Torá, escritas pelo dedo do Eterno, que resumem os 5 livros. É interessante que, apesar de ser conhecido esse grande milagre como a multiplicação dos pães e peixes, não aparece em nenhum texto dos outros até evangelistas que contam a mesma história. Nenhuma vez sequer aparece a palavra multiplicação. Nenhuma! Eu gosto muito disso, porque é exatamente o significado desse Salmo 23, dessa expressão Binot Deshe e Irbit Seni. Perceba só que em Marcos, Marcos percebeu isso e fez essa conexão. É fácil saber que ele fez a conexão. Olha só, ele usa palavras do próprio Salmo. É maravilhoso isso, gente. Essa é a conexão. Tirar palavras, expressões de um outro lugar. Você fez uma conexão. E as mesmas palavras. Exatamente iguais. Yeshua pega aqueles 5 pães, abençoa o Criador, como sempre fazemos antes de comer alguma coisa, algum alimento. E prestem atenção. Ele parte os pedaços, dá para os seus discípulos, que levarão aquele ajuntamento, aquele grupo de pessoas, para cada um comer. Eles vão comer a mesma coisa. Ninguém vai comer algo diferente do outro. Veja, a porção é igual para todo mundo. E ele não veja, não tem a palavra multiplicou. Então, ele não fez surgir 20.000 pães. Não. Ele pegou os 5 pães e foi partindo os pedaços e dando às pessoas. Os 5 pães continuaram ali. Foram os pedaços desses 5 pães que nunca terminaram. Não houve milhares de pães. Foram os mesmos 5 pães. E os pedaços chegavam para as pessoas. Veja, se essa ovelha não aceita o alimento do pastor por dizer, eu não quero pedaço de pão, eu queria um pão inteiro. Não é? A pessoa não é orgulhosa? Eu queria um pão inteiro. Pedaço de pão, que coisa estranha. A Torá é por pedaços, por porções. Parashá, porção. Não queira ser melhor do que a outra ovelha. Todos estão no mesmo lugar, na mesma relva, comendo da mesma relva. É aí que realmente sabemos se Adonai é nosso pastor e se somos ovelha dele. Se aceitamos aquele pedaço de pão. Aqueles que aceitaram, colocaram na boca, mastigaram, confiaram, se tornaram, como diz o próprio texto de Marcos, eles comeram e se satisfizeram, se tornaram satisfeitos. Pronto. Irbitseni, me satisfez, me fartou. Aquele que confia no alimento do Eterno. E é incrível que nunca acaba aqueles pedaços de pães. Mas são os 5 pães. São os pedaços que alimentam. Assim como a Torá é uma fonte inesgotável de bênçãos, de ensinamentos que nunca acaba. E aquele que come, que mastiga, que confia no Eterno, se satisfaz. Não precisa buscar fora. O dinheiro não compra. O dinheiro não preenche a alma, não. O dinheiro não vai comprar o relacionamento com o Criador, não. Simplesmente maravilhoso. Maravilhoso.
Ali estava diante de Yeshua apenas duas tribos de Israel, porque as outras 10, há 700 anos atrás, estavam espalhadas pelas nações e estão até hoje. Claro que Yeshua sabia disso, mas não pode ser mais significativo o texto dizer que após todos comerem, Yeshua disse: juntem os pedaços. Os pedaços. Pedaços de pães. E não sobraram tantos pães que juntaram em 12 cestos. Não. Está escrito, relatado, os pedaços dos pães que foram partidos. E foram colocados em 12 cestos, que encheram os 12 cestos. Não podia ser mais significativo, não? Que isso? 12 cestos, o que representa? As 12 tribos de Israel. Yeshua deixa claro, esse alimento não é só para vocês. É para as 12 tribos de Israel. Um dia estarão reunidas, como vocês estão agora me ouvindo, como está se reunindo em toda a terra o povo do Eterno, como estão fazendo chuvar todas as nações da terra, onde foram espalhadas essas tribos. E hoje nós temos esse alimento. Baruch Hashem. Não se perdeu no tempo. Não passou a Torá. Yeshua prometeu nenhum iud, nenhum cotes da Torá. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem que se tornar vazio, que se tornar inútil um traço de uma letra da Torá. Não se perdeu. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Vamos para a última parte. Essa é a primeira parte que fala do alimento. E agora vai falar sobre águas. Então vamos para a última parte do verso 3. E assim vamos encerrar a primeira parte do Salmo 23, como você nunca viu. E na próxima semana nós traremos a conclusão. Já havia dito para vocês que o Salmo 23 são 2 estudos. Muito bem. A segunda parte, eu espero do fundo do coração que vocês tenham entendido a primeira. A segunda parte, e tanto a primeira parte como a segunda parte, como todo o restante do Salmo, só será verdadeiro, só fará sentido na nossa vida se a primeira expressão do Salmo, Adonai Roi, Adonai é meu pastor, for verdadeiro na nossa vida. Se Adonai é nosso pastor, isso tudo acontecerá conosco. A outra parte é muito difícil também a tradução. Primeiramente, a expressão mei, muito complicada, porque é exatamente a mesma coisa de maim, água. É bem complexo, porque eu posso também colocar mi, né? Mas por causa desse al, que significa por cima, sobre, é que essa expressão nós encontramos em alguns textos, pouquíssimos textos bíblicos, e que tratam de águas. Então, Davi podia ter usado maim, né? Para ficar mais fácil de entender, mas Davi foi muito rebuscado, né? Al mei menuchot. Menuchot. Que palavra difícil. Menuchot. Que palavra complicada. Por que uma palavra complicada? Porque é uma palavra que praticamente não aparece nas Escrituras. Não aparece nas Escrituras.
sobre águas, menuchot. E a última expressão, já vamos falar o que é menuchot. E a última expressão, inahaleni. 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 Essa expressão é um pouco mais fácil. Apesar que também praticamente não aparece nas escrituras. O Salmo 23 é muito complexo. Inahaleni, me guia, me conduz. Novamente nós temos a primeira parte plural, a segunda parte singular com posse. A primeira parte plural, menuchot, plural, e a segunda parte, a finalização, singular e com posse. Me guia, inahaleni, me guia, me conduz. Sobre águas, eu coloquei sossegadas. Por quê? Como eu cheguei a essa conclusão? Nos Salmos aparece tranquilas também, não está errado não. Mas como eu cheguei a essa conclusão? Gente, menuchot não é uma palavra tipicamente do dicionário hebraico. Não é hebraica, é uma palavra aramaica. E essa palavra maravilhosa, Baruch Hashem, vem justamente da palavra menachama. Menachama. E onde é que tem essa palavra? Como é que eu descobri essa palavra? Bom, essa palavra está, graças ao Eterno, registrada na cidade de Súcia, ao sul de Hebron, ao sul de Hebron, na maravilhosa cidade de Súcia, na entrada daquela sinagoga está registrada, Baruch Hashem, num mosaico de mais de 1.700 anos, está lá. Não adianta torcer o nariz, não adianta. Não adianta. É arqueologia, meu amigo. Não adianta. Não tem como negar. Está lá. Dehiran latav menachama. Lembrem-se, aramaico. A escrita é igual, aramaico e hebraico, a escrita é a mesma. Dehiran, lembrem-se, latav, para o bem, menachama, do Consolador. E quem é ele? Yud, Shin, Vav, Ain. Yeshua. Lá está o nome dele com todas as letras. Não há o que discutir. Está lá, contra fatos, não há argumentos. É arqueologia, meu amigo. É incrível como esse lugar é pouquíssimo visitado. Eu não consigo entender como as pessoas não vão a esse lugar. Não vão. As caravanas tradicionais não vão. Está lá, escrito. Eu não estou falando de... Volto para o início, para a primeira parte do Salmo. Mismole David. David, ele tinha autoridade para falar sobre pastor, sobre ovelha, porque ele era pastor. Eu tenho autoridade para falar disso. Eu já fui diversas vezes em Súcia. Eu não ouvi falar não, eu estive lá. Eu me debrucei nesse mosaico. Eu li. No nosso vídeo tem um vídeo, a antiga cidade de Súcia e o povo da Teshuvá. Tá lá, registrado. Pode assistir. Tá lá. Eu estive lá, eu peguei, eu coloquei a minha mão ali. Eu não vi uma foto, não, uma suposta foto, não. Eu não vi um suposto vídeo, não. Eu estive lá. Eu posso falar. Infelizmente, muitas pessoas nunca foram a Israel e são experts, entre aspas. Nunca foram.
Nunca foram. Como é que pode ter autoridade para falar de algo que nunca vivenciou, que nunca experimentou? Cuidado com tantas pessoas que falam. A internet é algo maravilhoso. O YouTube é algo sensacional. Só temos a agradecer. É realmente um instrumento que, se bem utilizado, faz um bem maravilhoso ao mundo. Mas também tem muita bobagem, tem muita porcaria. Cabe a você ser ovelha do Eterno ou não. Se você é ovelha do Eterno, você não vai comer qualquer coisa. Você não vai ser conduzido por qualquer caminho. Você não vai perder seu tempo assistindo qualquer coisa. Não perca seu tempo, não perca a sua paz. Não perca o seu relacionamento com o Eterno, dando ouvidos a um tolo qualquer. Está lá escrito: Dehiran latav menachama Yeshua. Menachem, consolo, conforto, sossego. Então, al mei menuchot, ele está querendo dizer sobre, por cima. Então você vai por cima de águas sossegadas, águas que trazem conforto, né? Águas que trazem consolo. E Nahaleni, me conduz, me guia. Então o Eterno guia as suas ovelhas, o pastor Adonai guia as suas ovelhas sobre águas tranquilas, sossegadas. Águas de conforto, águas de consolo. O que significa isso? A primeira parte simboliza o alimento, a Torá, os mandamentos, as instruções. E a segunda parte, o que significa? O que significam essas águas sossegadas? Que ele nos faz por cima, que ele nos guia por cima delas. Por que ele não nos guia por águas turbulentas? Imagine se uma ovelha disser: não, por esse caminho eu não quero, eu quero ir pelo outro caminho. Eu gosto daquelas águas turbulentas. As águas turbulentas, o que acontece? Levará a ovelha a se chocar com rocha, a se chocar com outras ovelhas, porque ela não está sozinha ali. A se ferir em um pedaço de pau que está por ali, está dentro daquelas águas ali, ou uma pedra. E principalmente se chocar com uma outra ovelha, né? Por causa da turbulência da água. E não só você vai se ferir, mas também a outra ovelha. O que significa isso? É o que a Torá ensina o tempo inteiro para nós. E claramente ela diz no livro de Bereshit: não discutam, não briguem no caminho. Não briguem, não discutam, não disputem no caminho. Não briguem. Águas turbulentas. O verdadeiro povo da Teshuvá a Teshuvá verdadeira pode ser um caminho estreito, um caminho difícil, mas são águas menuchot, sossegadas, tranquilas, confortadoras. E o caminho da Teshuvá é exatamente assim. Nós não podemos viver discutindo, brigando, disputando no caminho. É claro que muita gente gosta de brigas, de tretas, entre aspas, né, que é uma expressão que está sendo muito usada agora. Disputas, refutações. Na Idade Média, por exemplo, os judeus foram obrigados a discutirem com os cristãos.
obrigados a isso. Por isso que foram criados os versículos bíblicos e os capítulos, para facilitar essa disputa. Isso não é teshuvá. A palavra do Eterno, ela não deve ser discutida, não deve se brigar pela palavra. Não deve discutir com outras pessoas. A palavra do Eterno é para ser vivida, praticada. E não ser colocada em um debate, em uma disputa. Porque essa disputa, o que é que vai acontecer? Qual o produto disso? Alguém sairá ferido. Águas turbulentas. Alguém se chocará um com o outro, sairá ferido. Não existe nenhuma briga, nenhuma disputa em que alguém saia com paz no coração. Não existe. Não discutam no caminho. Essa é a ordem do Eterno. Essa é a ordem do pastor para as ovelhas. Vamos por águas sossegadas. Não, vamos por água. Vamos por um lugar onde tenha mais volume de água. Não, vamos por águas sossegadas. Volume demais, você vai acabar se chocando. Infelizmente, as pessoas gostam de brigar, gostam de discutir, né? De disputar. No YouTube são os vídeos com maiores visualizações, aqueles vídeos que um está brigando, um está falando mal do outro, um está brigando com o outro, um está refutando o outro. Gente, fuja dessas coisas. Não caminhe por essas águas. Dê ouvidos a Adonai. Se é que ele é o seu pastor, se ele é o seu pastor, vá por essas águas. Al mei menuchot inahaleni. Al mei menuchot inahaleni. Sobre águas sossegadas, me guia, me conduz, me leva. E se eu sou ovelha dele, eu sigo por esse caminho. Não brigue, não dispute. Não dê ouvidos também a pessoas que estão brigando umas com as outras, discutindo a palavra. Não dê ouvidos a essas coisas. Antes eu gostava muito disso. Depois que a Torá começou a adentrar o meu coração, depois que eu comecei a binot desher, a me sentar na relva, a me agrupar na relva para ouvir a palavra do Eterno, para comer essa relva, ir bitseni, eu me tornei satisfeito. Não gosto de ouvir essas coisas. Não perco meu tempo, porque não será produzido nada de bom. Simplesmente um arrogante, um orgulhoso, que quer deixar sempre o seu ponto de vista acima dos outros, e aí fica aquela disputa. O povo da teshuvá não caminha por essas águas. São águas turbulentas. Nós caminhamos sobre águas tranquilas, sossegadas. Desejo do fundo do meu coração a todos vocês que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom. No amor do Mashiach Yeshua. Baruch Hashem. Abençoado seja o nome, abençoado seja o Eterno, o Todo-Poderoso, Rei de todo o universo. Até a próxima semana. Imitzer Hashem, se o Eterno assim nos permitir.